Graça e paz, irmãos. Eu estou convidando os irmãos queridos a abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Paulo aos Efésios, no capítulo 5, vamos ler do versículo 6 ao versículo 10, onde está escrito assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar. Esse versículo 10 diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Se nós pensarmos bem, desde o início, nós vemos no dia de Pentecostes, Paulo repetir a profecia de Joel, e ele repete dizendo uma coisa interessante. Lá em Atos, quando Paulo repete a profecia de Joel, ele diz algo tremendo. Ele diz: olha, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha, Pedro estava dizendo o que está acontecendo hoje, primeiro século, ano 33, ano 34 da era cristã. O que está acontecendo hoje é o que o profeta Joel disse que ia acontecer hoje. E o que foi que o profeta Joel disse? Acontecerá nos últimos dias. Então, os últimos dias estavam começando ali, no dia de Pentecostes. Últimos dias, às vezes nós pensamos que é este tempo de hoje. Não. Tem mais de 2000 anos que os últimos dias estão aí, e cada vez eles ficam mais difíceis. Mas nós sabemos que Deus faz tudo com um propósito. Ele nos chamou como família para este final dos últimos dias. Quando nós lemos Tiago dizer no capítulo 5, irmãos, sede vós pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência as primeiras e as últimas chuvas para retirar o fruto da terra. Sede vós também pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados, porque o juiz está às portas. No primeiro século, ele diz que o juiz está às portas. Ele diz que a vinda do Senhor está próxima no primeiro século. São passados 20 séculos. Nós estamos no século 21. O que você acha dessa época que você está vivendo? Nós somos bem-aventurados. Só precisamos perguntar para o Senhor Deus: por que tanta preferência por mim? Porque o Senhor me escolheu para viver esta ferocidade dos últimos dias aqui. Porque o Senhor me escolheu para ser a sua igreja, possivelmente a igreja do arrebatamento. Porque nós somos bem-aventurados. Deus está jogando muito sério conosco. Eu quero lembrar para os irmãos, mais uma vez, este versículo 10
de Efésios 5, quando ele diz assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor. E o que é agradável ao Senhor é aquilo que o agrada. E o que é que o agrada? A nossa fé. O autor de Hebreus diz: de fato, sem fé não é possível agradar a Deus. Nós estamos fazendo hoje um culto da família. Eu queria falar de uma família. Eu queria lembrar de um pai. Esse pai conhecido de todos nós, o nome dele na Bíblia é Noé. E lá no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 8 diz: porém Noé achou graça diante de Deus. Se você olha direitinho no original, e em algumas outras traduções diz que Noé era um prazer para Deus. Dá inveja, né? Noé era um prazer para Deus. Ele queria sempre agradar a Deus. Como é que ele se comportou para demonstrar isso? Que ele queria sempre agradar a Deus. Primeiro, ele confiava totalmente em Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, está escrito assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Isso é importante. Ele pensou na família. Ele pensou na sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Eu acho isso lindo, porque aqui nós pensamos que a justificação por fé é algo do Novo Testamento. Não. A justificação, ela é sempre feita pela palavra de Deus mediante a fé. Pela fé, nós lembramos que Noé construiu um navio em terra seca. Eu vi o lugar onde ele construiu o navio, meus irmãos. É deserto. Deserto. Lá na Caldeia. Ele foi avisado sobre acontecimentos que ele não podia ver e nunca tinha ouvido falar, mas agiu em obediência e com isso se tornou íntimo com Deus. Você tem ouvido falar de coisas estranhas? Você tem sido avisado de coisas horríveis que já começaram a acontecer e que vão piorando, porque o mundo não vai melhorar. Quando Deus chamou João lá em cima, para João passar o filme do que ia acontecer, para ele mandar para a igreja, para nós estarmos de olhos abertos, nesse filme, no 7º selo vem as 7 trombetas, nas 7 trombetas vem as 7 taças, e as coisas vão ficando mais difíceis. Engano é crer que o mundo vai melhorar. A Bíblia diz: nós sabemos que somos de Deus, mas este mundo inteirinho jaz no maligno. Meus irmãos, as coisas não vão ficando mais fáceis. Nunca vi o mundo melhorar. Não vai. Vai de mal a pior. E nós vamos de bem a melhor. Porque nós somos filhos de Deus. Isso é importante nós sabermos. Ele foi avisado de coisas que ele nunca tinha ouvido falar, como você. Você toma susto com as coisas que acontecem e diz: não acredito. No que está acontecendo é impossível. Não, é possível sim, está aí. Ele, Noé, nunca tinha visto a chuva. Nunca tinha visto. E ele morava muito
muito longe do oceano mais próximo. O oceano mais próximo dali é o Oceano Índico. Olha, mesmo que ele aprendesse como construir um navio, como é que ele levaria este navio para o mar? Construir um navio se constrói no estaleiro, à beira do mar ou de um lago, mas no deserto. Como é que vai levar de novo aquele caixote imenso para o próximo mar? E o que fazer com todos os animais que ele tinha que botar para lá? Por 120 anos este homem foi visto como um doido. Um doido. Todo mundo ria de Noé. Era a piada da época. Ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus. E não se importou com as críticas. Ele viveu 950 anos. Ele quis e ele procurou agradar em Deus, a Deus, e o modo seria confiar totalmente em Deus. Ele obedeceu a Deus de todo o coração. A Bíblia diz em Gênesis 6, 22, assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenava. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz em Hebreus 11, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa questão de fé é um dos assuntos que nós podemos, às vezes, ter problemas. Quando o apóstolo Tiago fala de fé, fala exatamente no capítulo 2, do seu livro, da sua carta, ele distingue ali 3 tipos de fé. A fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. A fé morta é aquela em que você crê que Deus quer que seja feito, você crê que é bom fazer, você crê que é certo fazer, mas você não faz. Então a sua fé não lhe leva a agir do modo como você crê. Esta é a fé morta. É a fé que não serve para operar nada. É a fé morta. Mas ele também fala da fé demoníaca. Os judeus tinham o hábito de todos os dias levantar a mão para o céu e recitar Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Quando o Tiago escreve essa carta, está lá na frente. É para os irmãos que estavam na diáspora. Eram judeus convertidos ao cristianismo, que estavam na dispersão, como ele diz. Então, eram judeus que tinham o hábito de dizer, antes, todos os dias, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então, ele diz assim para esses judeus, crês tu que Deus é um só? Faze bem, parabéns. Isso não tem nada de especial. Por quê? Porque até os demônios creem e se tremem todos. Ali, ele está dizendo que saber que Deus é um só, saber que Deus existe, isso é bobagem. Sabe por quê? Os demônios sabem. Meus irmãos, os demônios não são ateus. Eles também não são gnósticos. Eles sabem que Deus existe.
Eles sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles conhecem tudo. Mas, e o restante? Lá em Lucas 4, eu vou ler para os irmãos, 33 e 34, eu gosto desse texto. Lucas 4, 33, 34, você vê demônios falando, demônios testificando. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha, o demônio dizendo para Jesus que ele era o Santo de Deus. Quando Jesus Cristo vai a Gadara, que ele expulsa aquela legião daquele pobre homem que ficava pelo meio dos sepulcros, aquela legião vem e já vem dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormente. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Olha os demônios dizendo quem era Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 1, você ouve alguma coisa assim, no versículo 24, quando eu acabei de ler já esse texto. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os demônios sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os demônios sabem, eles têm certeza de quem é Jesus, o que ele veio fazer na terra. Mas e por isso, eles se rendem a Jesus? Não. Os demônios sabem e se tremem todos, diz o apóstolo Tiago. Tem gente que nem treme. Vem no púlpito, inventa história, mente, diz, e nem se treme. Os demônios até tremem. Sabe o que é isso? É aquela fé emotiva, emocional. Chora, mas não muda de vida. Não se rende para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. Não se preocupa em fazer algo para agradar. Ora, quando nós amamos uma pessoa, nós buscamos agradá-la. A primeira atitude de quem ama é buscar agradar a pessoa amada. Então, Tiago fala da fé morta, da fé demoníaca, mas ele fala da fé dinâmica. A fé dinâmica, sim, é essa fé que agrada a Deus. Eu vou fazer o que Deus mandou, o que Deus quer que eu faça, porque eu creio que é assim que eu o agrado. Eu não quero saber as consequências, desde que eu esteja fazendo o que Deus me mandou fazer. Quando Tiago fala desta fé, ele cita como exemplo duas pessoas do Antigo Testamento. Ele cita Raabe e Abraão. Duas pessoas tão diferentes, mas ele cita a fé dessas duas pessoas. Hoje eu estou citando para vocês a fé de Noé. Ele obedeceu a Deus de todo o coração. Meus irmãos, obediência tardia é desobediência. Vocês lembram da história de Amazias? Depois vocês leem em casa com atenção. Amazias está escrito lá em 2 Crônicas 25, que ele reinou 29 anos em Jerusalém,
fazendo o que era reto perante o Senhor. No versículo 2 diz, mas não de todo o coração. Está vendo? O coração dele não estava de todo naquilo que ele fazia. Fez o que era reto, mas não de todo o coração. O coração dele não estava todo ali. Resultado, depois de 29 anos, procurando fazer o melhor, ele vai para a guerra com os filhos de Seir. Chegou lá, venceu, olhou para os ídolos, levou com ele e foi se curvar diante deles e foi adorar. Deus diz, por que ele vai se curvar a um Deus que não deu vitória a ele? O final de Amazias é horrível. Depois de ter reinado 29 anos, mas o coração dele não estava ali. Por que isso é importante falarmos quando nós falamos para a família? Porque, meus irmãos, na caminhada existe desgaste. Você compra um carro novo. No final do ano, o pneu está careca. Você não viu gastar o pneu. Gastou o pneu, gastou o asfalto por causa do atrito. Caminhadas juntos. Tem atrito, tem desgaste. E nós precisamos saber que no convívio familiar também há atrito, há desgaste, há aborrecimento. E muitas vezes, quantas vezes você já pensou, casei errado? Não era essa a pessoa certa. Conheço um homem, e não sei como conseguiu casar 5 vezes. E no final me disse, eu devia ter ficado com a primeira, agora estou pagando 5 pensões. Eu disse, vai ver que o problema não estava nela, estava em você. Porque é você que vai passando, olha, vai passando, a mulherada vai ficando. Um homem riquíssimo. Construiu casas, prédios de apartamento, mas não construiu um lar. Lar não se compra pronto, lar se constrói. Precisa construir um relacionamento. Quando você saiu da igreja com sua mulher, ela era sua esposa no papel. Você é marido dela no papel, mas ela não sabe ser esposa. Nunca foi. Não fez estágio. Quem fez estágio para ser esposa? Fez estágio como advogado. Fez estágio até como pastor. Mas quem fez estágio para ser marido? Agora eu vou ficar 6 meses aprendendo a ser marido. Onde é a escola? É a vida. E no estágio você comete erros. Mas quando se trata da família, nós procuramos imitar. Eu procuro imitar como é que minha mãe fazia. Meu marido procura imitar como é que o pai dele fazia. Só que a mulher dele não casou com o pai dele. Nem ele casou com a mãe dela. São 2 pessoas novas. É um novo relacionamento. Vai ter atrito? Vai. Vai ter desgaste? Vai. O que é que vai vigorar para poder andarmos com isso tudo? Comunicação. Primeiro com Deus, depois um com o outro. Como que se vai fazer essa comunicação? Falando. Falando e agindo. A comunicação pode ser verbal, a comunicação pode ser não verbal, levando em consideração que a comunicação verbal positiva, ela gera resultados positivos. A comunicação verbal positiva, ela se expressa através de apreciação. Apreciação. Você procura ver alguma coisa no seu cônjuge para sobressaltar. Para agradá-lo,
você diz, evita comparações. Para de comparar seu filho com o filho dos outros. Deus te livre de comparar seu marido com o marido da outra. Não é? Uma senhora orando para o marido ser convertido, orando, pedindo a Deus. A outras, o telefone, para encontrar uma grande bênção. O marido foi promovido. Eles estavam indo para um outro país, porque o marido tinha sido promovido. A crente de cá, oh, glória a Deus! Que maravilha! Lógico que Deus vai abençoar sua casa, sua família, com um marido desse. Um homem que vai à igreja, um homem santo, um homem dizimista. Lógico que a família de vocês vai ser abençoada. E o ímpio está lá pagando a conta do telefone dela. Quem estava pagando a conta dela era o ímpio, não era o abençoado marido da outra. Esse homem, como para ele vai para a igreja com uma santa chata? Nós precisamos saber que a lei do cristianismo é o amor e a verdade. Você tem, minha irmã, que buscar o que existe de mais sobressaentemente positivo no seu marido e entregar para ele. E dizer do valor que você vê nele. E dizer do prazer que você tem. Que um dia ele entrou com você na igreja e casou. Você pode ter se esforçado para conseguir isso, mas ele foi. Então, agradeça a Deus pelo marido que você tem, porque o seu marido é esse aí. Ah, porque ele é difícil. Me aponte um homem fácil, que eu digo para ele, para você, manda embora. Porque não existe. Vou dizer, há quanto tempo vocês estão casados? Sim? Hein? Vai fazer 40 anos. Aí você diz assim, começa com o nome do senhor. Aí você diz, lógico, o César é um homem santo, um homem bom. Vá viver com ele. Você vai ver as renúncias que há, como é o nome dela? Que a Elaine já passou. Aí você diz, mas lógico que o César é feliz. Casado com a Elaine, essa mulher maravilhosa, vá viver com ela. Você vai ver o sacrifício que esse homem já fez. Você já vai ver que ele engoliu, foi muito sapo. E às vezes o brejo inteirinho. Mas vai fazer 40 anos. E eu quero lhe dar uma notícia. Depois dos 40, tudo vai ficando mais fácil. Passou a época do estágio. Você entra na realidade. E trabalham juntos. Olha ela, ó, não tem secretária. 24 horas juntos, é mulher sabida. Louvado seja Deus pela sua vida. Você tem o seu método. Olha, o que eu quero dizer é que relacionamento sem dificuldade é utopia. Por isso é necessário que você construa o relacionamento na base da comunicação positiva. A Bíblia diz que todas as coisas Deus fez por intermédio do verbo, da palavra, da comunicação. Você se casou porque você comunicou bem. O seu casamento continua porque você continua comunicando positivamente. Quando nós olhamos para isso tudo, nós pensamos como é bom agradar, como é necessário agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus porque Noé tinha fé. Ele não precisava duvidar do que Deus dizia. Ele estava o tempo todo
voltado para fazer a vontade de Deus. Quantas vezes, como família, nós temos tido aqueles momentos de muito desgaste, muita dor, e quantas perdas, e nós esquecemos que o nosso cônjuge é pecador, e que nós somos também pecadores, todos nós, e aí falta a conexão. Vocês têm tanta coisa para fazer, que vocês não têm mais tempo de sentar juntos, ou de deitar juntos, para juntos orarem, para juntos falarem com Deus, para juntos abrirem o coração e dizer para Deus das dificuldades que você está tendo. É preciso que vocês, como casal, aprendam que do dia em que vocês casaram, vocês se tornaram um só. Tudo o que acontece com um, afeta o outro. E quantas vezes vocês não vão diante de Deus, vocês não abrem o coração com o outro, dizendo da sua dificuldade. Como o seu cônjuge vai saber a dificuldade que você está passando lá na sua empresa, se você não senta e explica e diz, preciso da sua ajuda. Mas eu não sei ajudar, então vamos orar juntos. Quantas vezes não há como dizer o que está acontecendo, porque o outro não compreende. As pessoas vêm conversar comigo, eu não posso conversar com minha mulher, porque ela grita, porque ela se aborrece. Aonde ele vai conversar? Quando pode conversar com o pastor, é muito bom, mas às vezes nem tem pastor para ouvir. Então hoje nós estamos vivendo um momento de solidão dentro dos lares. A pessoa está casada, mas ela está sozinha. Ela não tem com quem abrir o coração. Ela não é entendida. Ela sofre. E a solidão ataca dentro da casa. Não tem ajuda. E nós somos filhos de Deus. A igreja começa dentro de casa. Você vê que Jesus Cristo fala de Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A igreja, a primeira, é o seu lar. É ali que você abre o coração para louvar, para adorar, para ler a Bíblia em voz alta, para aconselhar, para buscar conselhos. Nunca foi tão difícil ser família como hoje. Nunca foi tão difícil, porque nós estamos naquela época em que tudo o que é errado é aplaudido. Não existe mais o padrão chamado moral social. A imoralidade é o padrão. O desrespeito é o padrão. A mentira é o padrão. A agressão, a desobediência, a mentira é o padrão. Quando se vive numa sociedade dessa, que padrão nós podemos exercer dentro de casa se nós não formos o exemplo? Se nós não congregarmos para orar, para clamar a Deus pela nossa casa? Nós estamos vivendo, meus irmãos, a época de Noé. A Bíblia diz que na época de Noé, a terra estava cheia de corrupção e violência. O pouco que eu vejo televisão, às vezes 2 horas durante um mês, né? Eu procuro o jornal, eu vi assim, em uma semana, no Rio de Janeiro, morre mais gente do que na Ucrânia, na mesma semana. Então, como é que está o mundo? Como é que está o mundo? Nós estamos vivendo
afundados na violência. O mundo está em guerra, mas não se fala mais. Ninguém fala da guerra da Ucrânia. Os ucranianos sabem. A guerra da Líbia continua, a guerra do Afeganistão continua, da Síria continua, de todo mundo, do Iraque. Mas ninguém fala porque nós nos adaptamos. É muito fácil hoje, até defendemos o erro. Por quê? Nos adaptamos. Nós nos adaptamos que existe, mas não podemos nos conformar. Não podemos andar de conformidade, porque nós temos os valores eternos da família, que são valores ditados por Deus. Eu estava num lugar e o homem estava vociferando contra a submissão feminina. Onde já se viu, em pleno século 21, vi esses crentes para falar de submissão. Mulher submissa, mas o homem estava brabo e eu estava bem quietinha. E o medo de apanhar. Veio uma senhora que me reconheceu. Eu disse, pronto, sujou. E aí ela falou comigo, irmã de cá, irmã de lá e tudo mais. E o homem olhou para mim. Quer dizer que a senhora é evangélica? Eu não gosto que me chame de evangélica. Eu não gosto. Eu digo logo, não sou Eva nem Angélica. Mas eu entendi o que ele queria dizer. Eu disse, sou. Então a senhora também é dessas que aceita esse negócio de mulher submissa? Eu disse para ele, moço, onde está escrito isso? Está escrito na Bíblia de vocês. Eu digo, agora o senhor falou certinho. Está aqui. Isso que está escrito na Bíblia é para nós, os filhos de Deus. Não é para quem está fora. Então, isso de submissão não é da sua conta. O senhor nunca vai entender isso, moço. O senhor nunca vai entender isso. Tem coisas que vocês fazem na sua família que eu não vou entender lá fora. As coisas que nós, os filhos de Deus, fazemos, o senhor não vai entender. Porque quando nós entramos na família de Deus, nós temos deveres por causa dos nossos direitos. Então, isso de submissão é para nós, não é para os de fora. Onde já se viu isso? Querer se meter no assunto da casa da gente, da família da gente, não é da conta deles. Eles não vão entender. A Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais, mas fica se metendo. Olha, quando Deus chamou João, foi para mostrar às igrejas o que ia acontecer. Somos nós que vamos ter. O Filho de Deus é desvendado para a igreja. Deus vai revelar o seu Filho, descobrir o seu Filho para João mandar para a igreja, não é para os lá de fora. Por isso que os lá de fora acham que Apocalipse é o fim, é a dor, é o horror. Não é. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus dá para João mandar para a sua igreja. Ele diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar todas essas coisas. Então isso é para nós, da família de Deus. Então existem valores que são dados para nós, que o mundo não vai ter. Então por isso nós não podemos ser uma família nos moldes do mundo. Nós não podemos copiar o que o mundo quer. Nós precisamos ficar dentro do padrão que Deus quer. Existem valores de verdade, valor da verdade, da pureza, da integridade. O valor da moral cristã, que é completamente oposto
ao que o mundo diz. A Bíblia diz: tudo que vem do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem de Deus, vem do mundo. Então nós não podemos dirigir a nossa família no modelo do mundo. Olha o que foi que Noé fez para agradar a Deus. Construiu uma arca para salvar os da sua casa. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para a atitude deste homem. Você acha que era fácil ali dentro daquela arca? Não tinha vento, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, só animais. Cada dia tinha mais excremento, não dava para jogar fora. Olha o mau cheiro aumentando. Então, não era uma coisa fácil. Era para todo mundo, esses murmuradores lá, iam querer sair, sai e morre afogado. Ou lá, vivo, ou fora, morto. Quando Deus manda Noé entrar, a Bíblia diz que foi Deus que fechou a arca. A arca foi fechada por fora. E quando ele fecha a porta, ele abre as comportas inferiores da terra e as superiores, e ninguém fica vivo. Quando, enfim, Noé sai da arca, nós vemos qual foi a atitude de Noé. Ele podia ter dito, vocês podem imaginar aquela família, 8 pessoas, 4 casais, Noé com a esposa, 3 filhos, todos 3 casados. Aquela gente, aquelas esposas dos filhos de Noé, elas deixaram para trás pai, mãe, primos, irmãos, que morreram afogados. A própria esposa de Noé, os parentes dele, não sei. E quando eles saem da arca, o que é que eles viram? Eles tinham uma terra povoada de gente gritando, dançando, fazendo de tudo. Agora eles saem e só tem silêncio. É um novo mundo. Silêncio. Mau cheiro. Caveiras. Você já pensou sair da arca e ter que passar uma caveira para cá sem saber se era a caveira do seu pai? De quem que era? Eu, às vezes, meditando nesse trecho, parece que eu ouço o soluço daquele povo. É muito triste. Qual seria a atitude de um pai normal? Vamos, meu filho, depressa, limpar aqui um lugar para construir a nossa cabana, ver como é que a gente vai passar a noite, o que vai fazer para comer, vamos cuidar agora da nossa vida. Não. Quando ele sai da arca, ele olha tudo aquilo e diz, vamos adorar. O mesmo homem que conduz a sua família para a salvação, ele conduz a família para a adoração. Ele leva os filhos, em vez de construir um lugar para eles morarem, ele leva os filhos para construir um altar, para oferecer sacrifícios a Deus. Deus, quando vê a atitude deste homem, meus irmãos, isto é fé. Isto é fé, e é fé dinâmica. Não importa o que Deus fez, mas Ele é bom. Ele continua sendo Deus. Ele merece. Ele é digno de todo louvor e adoração em todo o tempo. Isto é fé. Eu tenho certeza que tinham morrido ali parentes e amigos de Noé. Ele diz, vamos construir um altar e vamos adorar. Não é? Este homem agradou a Deus pela sua fé. É preciso que nós saibamos olhar aquilo que agrada a Deus e andar naqueles passos.
Andar com Deus não é fácil, não, meu irmão. É muito difícil. Pergunte para Jesus, que foi bater na cruz, andando com o Pai. Pergunta para os primeiros discípulos como morreram, agradando ao Pai, martirizados. O primeiro homem que teve seu sangue derramado na terra foi um pastor Abel. Mas ele agradou a Deus. Deus se agradou do sacrifício de Abel, então por isso ele foi martirizado. Porque aqui neste mundo, quando você agrada a Deus, você abertamente se coloca como inimigo do mundo. Nós somos filhos de Deus, escolhidos para essa época, para este final de tempo, para o século 21, para sermos família, para ser pai, para ser mãe, para ser avô, para ser tio, para ser ovelha, para ser pastor, no século 21, na igreja. Não importa onde você esteja, servindo a Deus, ganhando o seu pão, você está agradando a Deus. Mas uma coisa é certa: quando você agrada a Deus, você desagrada ao mundo. Quando fazemos as coisas com a intenção de agradar a Deus, valorizamos os filhos que Deus nos deu, o cônjuge que Deus nos deu, a mulher que foi dada, a casa onde você mora, o emprego que você tem. Recebemos tudo isso com ação de graças. Nem sempre é fácil. Na maioria das vezes é difícil. É difícil conduzir o seu lar hoje na vontade de Deus. É difícil fazer a vontade de Deus, mas é necessário. Se Deus lhe chamou como filho para a igreja de hoje, Ele sabe que você pode ser filho dele. Portanto, meus irmãos, como famílias, a Bíblia diz: sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É preciso que nós venhamos a orar, abrir a nossa boca e orar 2 minutos juntos. 2 minutos. Abraça sua mulher. Nem que seja na hora de dormir, os dois deitados, abraça e clama ao Senhor pela vida de vocês. Deus está bem ali esperando uma palavra e vocês começam a roncar sem falar com Ele. Diga uma palavra para Ele. Fala uma palavra com o Pai que está bem ali esperando. Ele diz: eu não sou um Deus longe de ti. Eu sou tão próximo de ti. Buscar-me-ás e eu me farei achado de ti, se me buscares de todo o coração. Deus está como Pai, sempre esperando que você se dirija a Ele. Ele não se oferece. Você se lembra de Jesus? Que Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele não diz: eu bati. Ele diz: eu bato, estou batendo. Se acontecer de alguém ouvir a minha voz e me convidar, porque pode ser que não convide. Me convidou, eu entro. A casa pode estar limpa, suja, desarrumada, a casa pode ser um barraco, pode ser um palácio. Convidou, eu entro. Lembra daqueles 2 discípulos de Emaús, de Lucas 24? Os 2 iam na malcriação. Homens problemáticos. Aqueles 2, né? Eu acho. Jesus chegou lá e já foi levando uma bronca. Será possível que você é o único, tendo estado em Israel, não sabe dos outros acontecimentos? E Jesus, quais? Falando de Jesus. Jesus andou o dia todo com eles. Todo. Depois de ter apanhado o que apanhou, de quinta para sexta, crucificado sábado, sexta, passou sábado, domingo, já está andando o caminho todinho com 2 discípulos confusos.
Quando começou a declinar o dia, eles chegaram na entrada de Emaús. Jesus deu uma de quem ia passando, não queria passar, queria entrar, porque Ele sempre quer entrar. Ele sempre quer, deu a vida para estar com cada um de nós. Deu uma que entrar, convidaram Ele, pois não, entrou. Foi convidado para a mesa, foi. Lá na mesa, Ele se revela. Porque Ele se revela com quem se assenta com Ele. Quando é que você vai, meu irmão, entender que quem sustenta a sua casa é Deus? Que quem sustenta a sua vida é Deus? Que se Ele não lhe dá o ar que você respira, você morre. Mais do que isso, Ele quer, Ele deseja, é louco por você, a ponto de entregar o filho dele lá na cruz. De madrugada, quando eu vou orar, 2:30, 3 horas da manhã, eu digo, Pai, quem está falando aqui é a sua neguinha querida. Eu digo, qual é o problema? Ele nunca brigou comigo por causa de sua neguinha querida. Eu sei que ele é louco por mim. Aí, João não achava? João achava, eu posso achar também. Está mais do que certo. Aprenda isso. Deus lhe ama. A ponto de entregar seu único filho por você. Nunca mais vá deitar com seu marido sem dizer uma palavra, Senhor, nós vamos descansar agora. Eu sei que enquanto nós estivermos deitados, o nosso estômago vai estar funcionando, nosso coração vai estar bombeando sangue, nossos rins vão estar filtrando e nós vamos estar dormindo, porque Tu tomas conta. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nunca deixe de agradecer, porque você já acostumou. Mas diga para Ele, te agradeço. Te agradeço pela vida desse chato que está aqui do meu lado, que é meu marido e eu só tenho esse. Te agradeço pela esposa que eu tenho, eu só tenho essa. Agradeça a Deus. Agradeça. Não está bom? Vai ficar melhor. Podia ser pior. Ame. Expresse. Diga. Fale o que tem de bom. Seja um garimpeiro. No meio do cascalho de tudo, busque o ouro. Porque é só o ouro que vai contar. Só o ouro. O cascalho só atrapalha. Tem muito cascalho, né? Segure o ouro da convivência. Segure o ouro da vida. Segure o ouro da família. Porque é isso que vai valer para frente. Amém? Deus quer ser agradado. Agrade a Deus com a sua fé. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que tenha misericórdia de todos nós. Amém. Primeiro...